Bom, os momentos finais de Stranger Things 4 deixaram um problemão em aberto, ok? E aí, a Max tá viva? Tá morta? Ela vai virar uma arma do Vecna? Por isso já tem várias teorias do que pode ser o futuro da Max na quinta temporada. E até os criadores da série já deram uma confirmação do que realmente aconteceu com ela, ok? Então vem comigo pra ver isso tudo agora! Inês Peter aqui! A quarta temporada de Stranger Things não foi nada fácil pra Max, né? E nem pros fãs. Nós, fãs, também não foi, né? Pô, não foi nada fácil ver ela dominada pelo Vecna, morrendo, porque foi difícil pra caramba. Pô, nem mesmo lá no hospital, sem saber o que ia ser dali pra frente, foi difícil aquilo. Por isso é impossível pra gente não ficar tentando imaginar, pelo menos, como é que vai ser o futuro da Max na quinta e na última temporada da série. Já sabia dessa? Além disso, a pressão tá tão grande que até os próprios irmãos, os Duffers, que são os criadores de Stranger Things, eles já soltaram o verbo sobre a Max. Mas antes de eu te atualizar sobre tudo que tá rolando, já comenta aqui embaixo o que você acha. Ela deve voltar? Não? Mantém morta? O que você acha do futuro da Max? Na sua opinião, se você é um roteirista, o que você faz? Como é que você explicaria o que aconteceu? Manda ver. Bom, a Max morreu por um tempo e a 11 conseguiu fazer ela viver de novo. O coração da Max parou por 1 minuto, mas isso foi o suficiente para completar as 4 vítimas do Vecna e abrir lá os 4 portais que se uniram sobre Hawkins. Então assim, mesmo cega, com os ossos quebrados e agora em coma, clinicamente a Max tá viva. Confere, né? Viva tá. A primeira teoria parte daí, com a Max viva de novo. Isso poderia significar que a vida da Max estacionou os portais do Vecna. Isso por quê? Porque os 4 portais se encontraram, mas pararam de crescer. Você notou isso também? De acordo com essa ideia, os portais poderiam se encontrar e se expandir tomando toda a cidade. Mas como a Max ressuscitou, o Vecna não teria mais o equilíbrio das 4 vítimas para continuar expandindo os portais. Aí assim a galera teria, teoricamente, um tempo aí para agir. E até rolar o tal salto temporal, que já tá confirmado que vai rolar durante a temporada 5. Para quê? Para deixar os atores e os personagens com a mesma idade. Faz sentido, né? Outra coisa sobre a Max é que ela pode voltar à vida. Isso está diretamente relacionado à morte do Ed. Essa teoria afirma que a quarta badalada pode ter sido pela morte do Ed e não pela Max. Será? Se a gente considerar que os morcegos do mundo invertido também compartilham a mente com o Vecna e o Ed morreu pelo ataque dos morcegos, então assim, cortando os intermediários, o Ed foi a quarta vítima do Vecna e não a Max. Se for assim, o Vecna não precisaria da Max morta. E ela nem tá mesmo, né? E sendo assim, a morte da Max, pô, não serve pra nada pro Vecna. E os médicos e a própria 11 teriam uma chance de lutar pra recuperar ela. Outra coisa que os fãs estão apostando é que a mente da Max tá presa no mundo invertido. Acompanhe esse raciocínio, acompanhem. A Max ficou fragilizada pela perda do Billy. Isso fez ela virar uma opção de vítima pro Vecna, né? Porque o Vecna gosta desse tipo de coisa, tá fragilizado. A partir disso surgiu uma teoria que fala da possibilidade da mente da Max já ter sido incorporada pelo Vecna, desde que ele passou a perseguir ela, né? E mais ainda depois que ela morreu, mesmo que momentaneamente. Porque o coração voltou, mas a mente dela tá perdida em algum lugar. A 11 não conseguiu encontrar ela, lembra disso? Isso poderia significar que o corpo da Max tá vivo, mas a mente está presa no Vecna, como todas as outras pessoas que ele matou. Fala sério, essa aqui faz muito sentido, hein? O que você acha? Partindo dessa mesma ideia, outra teoria foi mais além. Aponta que a Max seria usada como uma arma do Vecna na quinta temporada. Mas eu concordo com essa teoria em parte, tá? Vamos lá. Acompanhe comigo. A Max, ela descobriu o refúgio nas boas lembranças, certo? Isso é total oposto do centro de poder do Vecna, já que enquanto ele era o Henry no laboratório de Hawkins, ele aconselhou a 11 a usar as lembranças ruins para potencializar os poderes dela, porque foi assim que ele ampliou os poderes dele. E é assim que ele age na mente das vítimas, ou seja, enquanto o Vecna fica mais poderoso a partir da raiva, dos traumas, tristezas, sabe? O modo de escapar dele, né, ou até mesmo vencer ele, é com o total oposto, com sentimentos e lembranças felizes. A Max fugiu dele assim, dessa forma, com a música favorita e a lembrança do baile da escola. E até 11 desintegrou ele e mandou para outra dimensão, justamente dessa forma, né, se valendo das memórias mais felizes dela. Então, sim, é possível que a Max faça parte da mente do Vecna agora. Mas se sobrar um pouquinho de consciência nela, então esse plano tá em risco, já que ela pode forçar lembranças felizes na mente dele, concorda? Mas tem mais. Vamos lá, se a gente considerar que já existe uma conexão mental entre o Vecna e a Max, não é difícil imaginar que o Vecna possa agora não só usar a mente dela, como também se apossar do corpo dela. Já pensou? O Vecna usar o corpo da Max como veículo para tocar o terror na nossa dimensão? Galera,
Ele meio que já fez isso com o Will na segunda temporada, lembra disso? A gente tem que levar em conta que o Vecna teve o corpo dele detonado depois do fogo lá e dos tiros na quarta temporada. Então a possibilidade está aí. Os portais estão abertos, né? A conexão mental com a Max está feita. É só usar o corpo dela, faz sentido. Aliás, considerando os poderes do Vecna, talvez isso seja a saída perfeita para restaurar a Max no fim das contas. Porque pro Vecna, sabe, restaurar o corpo da Max é moleza de fazer. Existe até uma teoria bem parecida com o Will, né? Que o Vecna também tá conectado há mais tempo até. E aí, se você fosse o Vecna, você ia usar qual corpo para continuar o plano dele de destruir o mundo? Mas tudo isso que eu falei agora, por mais consistente ou viajante que seja, é tudo teoria, vocês sabem disso. Confirmação mesmo veio dos próprios irmãos Duffer, que abriram o bico e contaram pros fãs o que realmente aconteceu com a Max no fim do nono episódio lá da temporada 4. E se prepara que não é coisa boa, tá preparado? Abre aspas pra mim, editor. Certo, a Max sofreu morte cerebral, mas está viva, por aparelhos. Morte cerebral, cega e com todos os ossos quebrados. Mas ela está viva. Ela já viu dias melhores, com certeza. Fecha aspas. Ou seja, né, galera? Ok, ela tá viva. Mas a confirmação da morte cerebral torna tudo mais difícil. Concorda? Tá puxado pro lado da Max, né, galera? Porque assim, na boa, como é que uma pessoa volta a viver depois de morte cerebral? Simplesmente não dá. Só com reconstrução atômica, molecular, não sei, não dá. Pelo menos no mundo real não rola, é irreversível. Talvez isso é uma teoria minha, ok? Só com outra ajuda da 11 a Max pode voltar a viver. E isso se ela ficar pronta. Lembra que o Dr. Brenner disse que a 11 não poderia ir pra Hawkins porque ainda não estava pronta e tinha pela frente até ter todos os poderes? Talvez só com essa possibilidade da 11 chegar na totalidade, ter todos os poderes dela, a Max tem uma chance de voltar à vida normal. Fora isso, eu não vejo outra forma da Max voltar. E você? Já comenta aqui embaixo o que você acha que é importante ter o comentário. Ela deve voltar, não deve? O que você acha que deve acontecer? Quero saber você, porque você é um strangeólogo, things. Toca aqui agora, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever no canal com o sininho, com a notificação. Se não, manda um vídeo de teoria maneira, de repente uma dessas loucas que eu posto aqui, faça todo sentido e você perdeu o dia que a gente conversou sobre isso. E sua mente já estaria abrindo para novos caminhos, novos ares dentro de Stranger Things e dentro de todo o universo nerdístico. A gente gosta disso, tá na veia. Então você tem que estar com a gente com o sininho. E eu espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!